Nos conte, Jorge, o seu caminho, a sua história, aquilo que te levou para o mundo da subjetividade. Como é que um menino, né, um guri, de repente, eu penso que, quem sabe, tenha sido bem precocemente, ou não, Uhum. quando é que vai para um lugar que não é material, que não é concreto, que muitas vezes há um preconceito, muitas vezes as pessoas falam que é coisa de louco e assim vai. Nos conte a sua história. Puxa, vamos lá. Eu sou, eu sou, eu nasci em 1965. Eu sou filho único de um casal de idosos. Já na época eram considerados idosos. Em 1965, meus pais ainda não tinham tido filhos e minha mãe estava com 40 anos e o meu pai com 50. E eis que minha mãe havia sido anos e anos antes desenganada pelos médicos, como ela disse, de que ela não teria como engravidar. Meus pais já estavam casados há 10 anos e eu vim de supetão, de surpresa, né, assim, apareci, né? E aí eu nasci, eles me acolheram, me aceitaram, né? Eles me aceitaram, né? Esse filho que apareceu em 1965 de uma mulher que tinha 40 anos e um homem que tinha 50, né? Eles moravam, na época, na zona norte de São Paulo, próximo ao bairro do Jaçanã. Então, eu sempre fui trollado, como se diz, porque eu era filho único e morava no Jaçanã. Tenho a minha casa para olhar. Bom, minha mãe era... Para os jovens que, quem sabe, não acompanhem, esse é um samba enredo, um samba extraordinário do Bexiga, né? Exatamente. E Foi eleito em 2004 a música que o povo paulistano escolheu para representá-la. aliás, se me permitir, eu vou pôr um trechinho dela, Tá tá? bom, pode pôr. Sou filho único, tenho minha casa para olhar, né? Não posso ficar sem mais um minuto com você. Sinto muito. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Filhos de imigrantes. Sim, meu pai era húngaro, refugiado da Primeira Guerra Mundial. Meus avós, a família do meu pai, fugiu da Hungria, porque eles eram, na verdade, quando eles nasceram, não era Hungria, era Império Austro-Húngaro. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi esfacelado. O Império Austro-Húngaro, não, ele era uma outra unidade. Áustria com a Hungria. Budapeste e Viena. Budapeste e Viena, isso mesmo, né? Inclusive é uma pertinho da outra, né? Rio uma do Danúbio. lado da outra. Uma do lado da outra, Rio Danúbio. Então, minha família do meu pai era de lá, do Império Austro-Húngaro. Com a Primeira Guerra, essa unidade política desapareceu. O Império Austro-Húngaro ele era formado por uma multiplicidade de etnias e de nacionalidades e de idiomas. E os meus pais, quer dizer, os meus ancestrais paternos eram os Magiares Roma, ou seja, eles eram de origem cigana, embora eles não vivessem mais como tal, já estavam assimilados pela cultura europeia. Daí o seu sobrenome Miklos, que lembra romana, né? Sim, sem dúvida. Daí que vem o nome de um país depois que se formou, chamado Romênia. Romênia, isso.
Romênia vem por causa disso, porque uma das etnias que foram abrigadas por essa unidade política do Império Austro-Húngaro eram os Roma, e os Romi eram os ciganos, de origem cigana, mas eles não viviam mais como ciganos, né? Isso, eles já estavam assimilados pela cultura europeia, viviam como europeus. Porém... Sim, eu creio que ciganos no estágio mais arcaico, né? Mais primitivo do que vai se tornar o Romênia. Então, o que acontece? Com o fim da guerra e o esfacelamento do Império, tem um ditado no Brasil que diz assim, farinha pouca, pirão é meu, né? Uma coisa assim, né? Farinha pouca, o pirão é meu. Né? Significa que tinha poucos recursos, então os ciganos, os romes, começaram a ser perseguidos etnicamente por conta da composição étnica, e isso levou uma limpeza étnica naquela época, antes do nazismo, já havia uma limpeza étnica por conta dessa origem cigana, e os meus, então, ancestrais paternos, ou eles fugiam ou eles morriam. Né? Sem dúvida. Essa era, você conhece muito bem esse tema, né, Jorge? Conheço ancestralmente. Ancestralmente. Né? Ancestralmente. E era isso, assim, ou eles saíam de lá, ou eles iam ser esmagados pela limpeza étnica. Porque é isso, né? Farinha pouco, pirão é meu. Então, era uma situação. Então, e o único país que, na época, estava com as fronteiras abertas para receber refugiados era o Brasil. Então, a família do meu pai vem para o Brasil, ficam aqui, sabe, Norma, 10 anos ou mais sem documentos. Em São Paulo, já direto São Paulo? Foram para o Rio, do Rio foram para Santos, e de Santos chegaram em São Paulo. Navio. Chegaram na Hospedaria do Imigrante, que fica ali no bairro do Brás, tem o Museu da Imigração. A ficha do meu avô, meu pai, está lá. Está lá. Está lá. Lá tem a documentação deles, está lá. Eu encontrei a documentação. Então, eles entraram realmente como imigrantes para serem assimilados como trabalhadores aqui. Né? Como o meu avô e a família do meu avô não eram agricultores, eles eram urbanos, eles viviam nas cidades, então eles não foram para as lavouras de café. Eles foram trabalhar mesmo em São Paulo. Eles ficaram em São Paulo como artesãos, né, trabalhando como já nas incipientes e embrionárias fábricas que existiam em São Paulo. No bairro do Brás, do Ipiranga, ali na região... na região ali mesmo, né? Brás. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Exatamente, nós estamos falando no finalzinho dos anos 20, ainda não era Getúlio, mas anos 30 é Getúlio Vargas. Isso aí, era Vargas, foram assimilados pela indústria, né? Então, meu pai tem uma origem metalúrgica. Isso foi antes do Juscelino, né? Antes da industrialização automobilística, ele já existiam fábricas em São Paulo, fábricas de tecidos, de macarrão, de refrigerante, cerveja, tecidos, sim. Aquelas fábricas que ainda existem, talvez alguns artefatos arqueológicos daquela industrialização ainda incipiente ali, trabalharam ali. Depois foram sendo assimilados, mas sim, ficaram morando em São Paulo, nessa região também foram para a Zona Sul, foram morar lá em Santo Amaro, depois lá em Santo Amaro, foram para... Se sentiram bem recebidos no Brasil ou houve discriminação também no Brasil, já que a imigração italiana era grande, né, também? Olha, Norma, obrigado por perguntar isso. Eu tenho que dizer a verdade. Meu pai sempre disse que o Brasil era o país dele. Meu pai sempre se sentiu muito brasileiro, muito paulistano, pertencente a essa terra, muito assimilado aqui, era corintiano,
Olha. torcedor do Corinthians, assim, adorava a música brasileira Uhum, da época dele, né? Nelson uhum. Gonçalves, Ângela Maria, Sim, enfim, Emilinha Borba, Marlene, esse grupo aí, esse pessoal. esse pessoal. Lupicínio E principalmente Rodrigues, assim, o cantor preferido do meu pai era o Nelson Gonçalves. sim, esse atravessou to, muitas gerações, né? Conhecido por ele como Nelson, né? O famoso Nelson. Então, meu pai era muito brasileiro e nunca se sentiu estrangeiro aqui, nunca se sentiu Bem recebido. muito bem recebido, sim. Nesse sentido, ele sempre e eu vi isso também. E nunca senti aqui por parte nunca vi nenhum tipo de perseguição ou então Uhum. xenofobia Uhum, a isso. Eu estava comentando recentemente com um amigo meu, dizendo assim, olha, se alguém aqui, se você perguntar para qualquer paulistano, fala assim, uhum, escuta, você nasceu aonde? Ele pode dizer assim, eu nasci em São Paulo. uhum, Seu pai, pode até ser que que ele diga que o pai dele também nasceu em São Paulo, mas uhum. é muito, muito comum. E o seu avô? Ah, não, meu avô não. Meu avô veio da Itália, veio de Sim, Portugal, ou veio de sim, algum estado do Nordeste brasileiro. sim. Nós, paulistanos, né, somos todos estrangeiros. Uhum. Né? A terceira geração, né? É, Os avós são todos estrangeiros, sim. avós, bisavós são todos estrangeiros. Sim, Não existe um paulistano inato. nato, não tem. Ou vai ser português, espanhol, italiano, japonês, Uhum, chinês agora, bastante, bolivianos, uhum, uhum, venezuelanos, muitos dos países africanos, ou dos estados do Nordeste brasileiro. Né? uhum, São Paulo uhum. é uma cidade multicultural, cosmopolita, de muitas etnias, de muitas ancestralidades que existem aqui. Né? Ou seja, a paixão do pai por São Paulo, a gente já colhe agora no filho. Você também é apaixonado pelo Corinthians? Eu também sou apaixonado por São Paulo e pelo Corinthians. Ah, eu sou parmeira, Você é ok? Parmeira, ok, tudo bem. Viemos tudo do mesmo lugar, Isso, sabe disso, tá né? certo. Era o mesmo time, depois. Sim, depois se dividiram, né? Isso. Né? Mas é isso. Bom, esse é o lado do meu pai. E o meu pai encontra aqui a minha mãe, que também é uma descendente de alemães. Aí sim, prussianos. Tá. Meu avô materno era prussiano. Aham. Quando falou Prússia, por isso que eu sei Uhum. exatamente que é Sim. diferente o Sem prussiano. dúvida. Você, historicamente, é um dinossauro, Jorge, porque as duas etnias sofreram essa perseguição para Uhum, desaparecer uma sim, população, como nesse momento estamos uhum, assistindo, sim, e sim, você é fruto disso, não uhum, é? sim, É, exatamente. até me emociona um pouco, né? Então, a minha mãe, o pai dela e a mãe da minha mãe, enfim, né, minha avó materna e meu avô materno eram de origem prussiana. Sim. E só para explicar para o nosso ouvinte, a Prússia depois foi unificada com outros estados alemães, germânicos, e se tornou a Alemanha. Né? Sim. Se tornou a Alemanha. Minha avó, meu avô eram de Hamburgo, Aham. cidade portuária, uma cidade Sim. que fica no norte da Alemanha, e ali antigamente era a região da Prússia. Né? Sim. A Prússia, a Alemanha surgiu em decorrência da unificação alemã da Prússia. Sim. Isso aconteceu em 1871. Na Uhum. época, o chanceler alemão era o Otto von Bismarck. Né? Então, aí que surgiu o segundo Reich alemão, o segundo Império Alemão, e meus avós eram de lá e vieram para o Brasil
para trabalhar na lavoura. Aí sim, eles eram agricultores, diferente do pai, que tinha uma origem mais urbana e fabril. A linhagem materna tem uma linhagem mais agrícola, mais agrária, mais rural. Uhum. Foram trabalhar não em São Paulo, eles primeiro foram para o Paraná e Santa Catarina. Aham, aham. Então, Que local de Santa Catarina? na divisa entre Paraná e Santa Catarina, existe uma cidade chamada Palmas. Palmas, sim. Palmas, ela fica na Faz um frio um enorme. frio do cão. É. Como dizia minha mãe, faz um frio muito grande, exatamente. Não é incomum lá chegar a nevar, não é incomum. Não, até hoje. Uhum. Até hoje, mesmo com o Isso. aquecimento global, ali é comum nevar. Exatamente. Uhum. Minha mãe falava isso, nevava muito. Isso. Então, minha mãe nasceu lá, minha mãe nascida nessa região, De Paraná, Palmas. Palmas. Uhum. É fronteira com Santa Catarina, mas Uhum. era isso. E meu avô, ele era agricultor. O sobrenome dela é? Era Drevek. Bem alemão. Alemão, Drevek. Né? Então, assim, eles eram alemães, né? Colonos alemães no sul. Sim. Tipo colonização alemã do sul do país, né? Em Santa Catarina, Paraná. Meu avô era agricultor, ou seja, ele era proprietário de algumas pequenas propriedades rurais, como foi a colonização do sul. E plantava o quê? Café não, né? Porque é muito gelado. Não. Ele criava cavalos, criava porcos, criava galinhas e tinha uma plantação de milho. E também a pequena agricultura familiar, arroz, feijão. Não é aquela região da Serra da Dona Francisca, da Dona Chica, não? Não. Essa é outra área. Essa outra área, exatamente. Então, assim, e aí a minha mãe, depois, quando ela fez, ela era a nona filha desse casal. Esse casal teve 9 filhos. A minha mãe foi a última, né? Como ela dizia, a rapa do tacho, né? E ela, então, cresceu como a filha mais nova, né? A caçula, né? De 9. E quando ela completou 16, 17 anos, ela contou para minha mãe, para minha avó, mãe dela, ela estava lá no Paraná, ela não queria ficar lá. O sonho dela era morar na cidade. A minha avó, então, falou assim, então você vai fazer... Ela falou assim, mas o seu pai, no caso era meu avô, não vai deixar. Aí ela falou assim, então eu vou fugir. E aí a minha avó disse assim, então eu vou te ajudar. Aí ela fez uma malinha, e ela pegou um dinheirinho, e ela fugiu, foi morar em Curitiba. Do Paraná, foi morar em Curitiba, arrumou um emprego num hospital, trabalhou no hospital como auxiliar de enfermagem, porque na época não existia necessidade de fazer um curso, né? Espera, deixa eu te interromper um minuto. Nessa época, Curitiba tinha uns pensionatos de freiras. Isso aí, ela foi morar lá. Ela foi morar num pensionato de freiras. Isso mesmo. Porque aí ela vai parar no hospital, sem dúvida. Isso. Desculpa, é que eu venho de Curitiba, então eu conheço bem a cultura. Tá? Então é isso mesmo. É isso mesmo. Ela foi para esses pensionatos, e nesses pensionatos ela foi parar no hospital. Isso mesmo. Ela foi trabalhar no hospital como um assistente, auxiliar de enfermagem, um auxiliar no hospital. Sim, já ia se hospedar e ainda arrumava emprego. Era uma o trabalho que essas mulheres, que ninguém sabe, né, fizeram pelas moças com dificuldades na época, isso mesmo. Foi extraordinário. Isso mesmo, silencioso, mas fizeram um grande trabalho social. Isso mesmo. E a minha mãe, Norma, falava alemão, porque tinha crescido numa família, numa comunidade alemã, então ela falava alemão. E nesse hospital em Curitiba, quando tinha uma maternidade, então quando vinha alguém de língua alemã,
para dar à luz, uma família de língua alemã, ela que acompanhava, Claro. porque Falava. falava a língua. E já imediatamente o que aconteceu? Uma família mais abastada estava em Curitiba, deu à luz nessa maternidade a uma criança. Minha mãe foi a acompanhante, a enfermeira, a babá dessa família, e a família gostou dela e disse assim: vocês não querem trabalhar com a gente? Claro. Ela disse: eu quero. E falou assim: mas só que nós vamos morar em São Paulo. Melhor ainda. Tinha visão, hein? Qual era o primeiro nome dela? Anitta. Anitta, que linda. Anitta. Aham. E daí ela disse: isso que eu quero. Né? Assim, exatamente isso, São Paulo. Né? Minha mãe disse que quando ela chegou em São Paulo, a primeira folga que ela teve, primeiro domingo de folga que ela teve, ela foi conhecer algo que para ela era assim, né, extraordinário. Ela foi ver o prédio do Martinelli. Até hoje é extraordinário. Porque ela disse que olhava aquilo e falava: como é que é possível alguém construir um lugar desse e isso estar em pé, né? Fruto da engenharia do homem, né? Imagina. É o edifício Martinelli, que hoje lá, lá na Vida São João, lá no início da Anhangabaú, né? Então, a primeira folga que ela teve, ela foi ver o prédio do Martinelli. Hoje tem visita, tudo para... Tem. É turismo. E aí eles se encontraram aqui. Meu pai conheceu minha mãe nesses... Né, eu não sei exatamente como que foi que aconteceu, mas eles namoravam no Parque da Luz. Só um segundo. Você é a cara da sua mãe e você é a cara do seu pai? A cara da minha mãe. Cara da sua mãe, eu tenho a impressão. Aliás, outro dia eu lembrei disso. Ela sempre dizia assim: vocês é muito parecido comigo, mas você puxou o sangue da família do seu pai. O que será que ela queria dizer com isso, né? Ela quis dizer assim que a família alemã era mais austera, mais disciplinada. Vamos chamar, em linguagem junguiana, a família alemã ela era mais patriarcal, mais complexa, mais arquétipo. Mais rígida. Mais lei, ordem. Falando junguianês, então, a família paterna ela é mais pai, né? Castelo patriarcal, né? Como dizia o Baiton. E a família do pai era mais maternal, era mais... afetiva, alegre... a boemia, coisas boas. Exatamente, isso mesmo, né? Artística, sentimental, intuitiva, era bem isso, o pensamento, intuição... É tudo o que você é, né? É tudo que eu sou uma fusão, uma mescla, uma mestiçagem dessas duas coisas, né? Então, minha origem é essa, né? Eles conheceram em São Paulo. Meu pai... que eu tirei você do clima que você ia falar, do namoro deles, que eles namoravam. No Parque da Luz. Naquela época, o Parque da Luz, Estação Luz, aqui onde... Sim. Ali era um lugar muito chique. Não existia ainda o Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera não tinha sido construído ainda, inaugurado. Sim. O Parque do Ibirapuera foi inaugurado por ocasião, acho que dos 400 anos de São Paulo, 1954. Eles se conheceram bem no início dos anos 50. É um lugar onde as pessoas iam passear domingo, as famílias iam fazer piquenique, e os namorados iam se encontrar. Era o Parque da Luz. Eu tenho fotos do meu pai e da minha mãe no Parque da Luz. E
Eu acho que eu tenho essa foto até aqui comigo agora. Eu posso até mostrar. Aham. Olha só, um documento histórico, né? Olha só. Olha só, eles estão aqui no Parque da Luz. Olha que maravilha. Aham. Que bonita Dá essa para ver foto. claramente, né? Sim. Olha só, minha mãe mais Aham. fenótipo alemão Sim. e o meu E pai ele mais para Mouro, mais para Mouro Mouro, mesmo. exatamente, mais Uhum. Madiari, É, mais Rome, né? Que era isso. os húngaros. Mas isso aqui é no Parque da Luz, essa foto. Aham. Né? Aquelas fotos que eles tiravam, que iam namorar Sim. e se encontraram lá. Eis aqui, ó. Eis o. Olha que lindo. Aham. Que grande documento esse, isso Pronto, mesmo. é isso. Então, eu nasci 10 anos, como eu estava dizendo, eu vou nascer. Eles se casam, eles se conhecem em 1950, 51. Eles se casam em 1955, fevereiro Uhum. de 55, que eles se casaram. E eu nasci em dezembro de 1965, como eu disse, 10 Uhum. anos depois. Aham. Né? Aham. Hum. Então, Ok, deixa eu, mais ou menos traçar mais coordenadas aqui na sua narrativa. Como é que o menino vai se interessar? Essa fusão já dessas duas etnias, a gente já entende que não vai se interessar pelo trivial, ok? Mas quando é que, tum, a estrela bate, né? A luz vem, ou o batizado vem, muitas vezes é pelo batizado difícil, né? Que vem. É contigo. foi quando eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, os meninos do meu bairro e da minha classe social tinham que trabalhar e estudar. Uhum, E então, eu, com 13 anos, né, uhum, completei 13 anos de idade, com a carteira de trabalho assinada, já uhum, trabalhava e durante o dia estudava à noite. uhum, Esse foi meu batismo. Né? uhum. Eu fui trabalhar em 1979. Nesse ano, o Brasil e o mundo estavam vivendo uma grande ebulição. Muita coisa estava acontecendo. Era o fim da ditadura militar, era o governo Figueiredo, o fim do AI-5, muitas greves operárias em São Paulo, no ABC. Né? O Uhum. Sindicato Metalúrgico Dom Bernardo do Campo liderou greves operárias que pararam o país. Né? Aí, para entender, eu era funcionário, um menino de 13 anos, funcionário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Ah, Estava acontecendo muita coisa e eu precisava entender o que estava acontecendo. E, a partir dali, os meus colegas que trabalhavam no sindicato, eram mais velhos do que eu, uhum, começaram a conversar muito comigo e começaram a me dar livros para eu ler, uhum. principalmente de história. Né? Então, eu comecei a ler história, comecei a ler livros de história. Eu aprendi muito mais naquele sindicato do que na sala de aula da escola que eu estudei. Você fazia o que no sindicato, especificamente? Especificamente, eu tinha uma função estratégica, com 13 anos. Não sei como é que eles deixavam isso na minha mão. Eu era telepsista. Explico para os ouvintes que não conhecem isso. Era uma máquina de telex. Uhum. Hoje, nós mandamos e-mail, Aham. ou WhatsApp, né? Assim, o e-mail já está meio Já pré-histórico, está, já está dinossauro, é. dinossauro. Então, naquela época, as comunicações entre as empresas, os bancos, os jornais, os sindicatos, os órgãos públicos, se dava por meio do telex. As pessoas também mandavam telegrama. Sim. Então, o telex era uma máquina que era a comunicação oficial entre o sindicato e o mundo. Uhum. E o telepsista ficou doente, ele ficou doente justamente no momento que precisava muito de gente que operasse o telex. E eu era um ótimo datilógrafo.
eu tinha feito um curso de datilografia Aham. numa escola, num bairro chamado Luiz Gama, e eu era datilógrafo. E daí, assim, era só uma questão de adaptar. De rapidez. O teclado Aham. era o mesmo, né? A rapidez Uhum. era a mesma. Eu só precisava apertar uns botõezinhos a mais para saber como direcionar a mensagem para lá e para cá e para colar. Era um Uhum. telefone, Uhum. assim. Então, eu lia todas as atas, eu lia todos os textos, eu era o Hermes, eu era o mensageiro do sindicato, eu era Mercúrio, eles passavam para mim, eu digitava, telegrafava e mandava. Era impossível eu não ler aquilo e não saber o que estava acontecendo, né? E eu queria entender o que estava acontecendo, né? Mas teve um batismo mesmo, né? Eu vou contar, o simbólico. Uhum. Né? O batismo simbólico foi quando, por esse ano aí de 79, tinha acabado não é que tinha acabado, mas a censura tinha afrouxado. Existia Uhum. censura até então. Uhum. Mas a censura tinha dado uma Maneirada. maneirada, né? E daí começou a tocar na rádio muita música que antigamente tinha sido censurada. E uma delas era uma música do Chico Buarque de Holanda, que chama-se Cálice. Aham. E começou a tocar na rádio Uhum. AM. E a música Cálice foi feita na época da ditadura. É uma música com muitas metáforas. O próprio nome Cálice, Cala a boca. cala a boca e de objeto, né? Tal. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E eu ouvi essa música, cheguei no sindicato e perguntei para alguém, mas que música, que é isso, Cálice? Uhum. Aí eles sentaram comigo e me contaram, fizeram uma... Eu vou usar essa expressão aqui, fizeram uma amplificação simbólica Uhum. da música. Fizeram uma gramática, entenderam a gramática simbólica que estava na música. Ali eu me batizei. Sim. Ali eu entendi que a cultura tem signos, tem símbolos, e que as Uhum. imagens são metafóricas, são simbólicas. E a Uhum. música Cálice quis dizer alguma coisa. A música Cálice é como um sonho. Ou seja, Uhum. ele mostra, mas também esconde. Uhum. Revela, mas também não tudo. Ele desvela escondendo, esconde revelando, Uhum. como um sonho, né? Como uma narrativa onírica. A partir dali, eu nunca mais eu parei, eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu Uhum. comecei a ler literatura, poesia, Uhum. a escutar música, ir a teatro, cinema. Uhum. Passei a gastar todo o dinheiro que eu tinha, porque eu comecei a trabalhar, mas eu não precisava ajudar muito meus pais, não, aliás, nada. Mas todo o dinheiro que eu ganhava do meu salário, eu gastava com livro, disco, cinema e teatro. Então, quer dizer, nesse empreendimento cultural humanista que você fez, né? De todo o pensamento humanista que havia até então, que vai estar impregnado às artes, ok? E esse momento histórico do Brasil. Isso você poderia ser professor de português, você poderia ser professor de literatura. O que te levou para o mundo psi, o mundo da loucura, o mundo da subjetividade, o mundo que, digamos assim, vai estar se descortinando, Tá né? bom. Você faz parte de uma geração, eu não sei quantas gerações após tudo isso está colocado no mundo, né? Então, vamos lá. Isso acontece aos 13 anos, e dos 13 anos aos 17 anos eu vivo todo esse repertório Humanista. humanista. Né? Uhum.
Quando eu estava com 16 anos, eu comecei a namorar. A minha namorada fazia publicidade já. Ela era 2 anos mais velha do que eu. Ela já estava na faculdade, ela fazia publicidade. Uhum. Ela me deu um livro de presente. O primeiro livro que eu ganhei, o primeiro presente de uma namorada que eu ganhei foi um livro. O livro chama-se A Náusea, Jean-Paul Sartre. Eu tinha 16 para 17 anos. A Náusea do Sartre conta a história de um historiador. Era um historiador que vai pesquisar a vida de um marquês. Eu me encantei por aquilo e decidi prestar vestibular para o curso de História. Tá. E escolhi a PUC de São Paulo. Aham. Eu escolhi tudo. Eu escolhi estudar na PUC e escolhi fazer História. Isso já que ano? Isso 1983, 84. já tinha passado, ainda estava nos Finalzinho. militares, não? Finalzinho, né? Direta já. Já estava já estava na direta já. Tá. Bom, e eu decidi, então, por causa desse livro, fazer o vestibular para o curso de História e estudar na PUC de São Paulo, porque a PUC de São Paulo era a universidade mais humanista que existia. Sim. Na época. Né? Uhum. Eu não sei se ainda é, mas eu espero que sim. Sim, certamente. A USP e História, né? A USP, e, sem dúvida também, sem dúvida. Ela era muito humanista, né? E aí eu tinha o irmão da minha namorada, que era então meu cunhado, ele também estudava na PUC e eu resolvi estudar lá. Bom, vamos lá. A PUC de São Paulo, quando você entrava no primeiro ano, você tinha várias disciplinas que eles chamavam de ciclo básico. Uhum. Era um curso de nivelamento, vamos chamar assim. Né? Era um nivelamento. Quem inventou isso foi um professor de lá. Ele chamava-se Paulo Freire. Só o Paulo Freire, né? Ele era de lá. E ele criou esse método. Então, todo mundo que entrava na PUC, fizesse administração, ou fizesse medicina, ou fizesse... Passava pelo básico. Passava pelo básico. Tinha que passar. Você está conversando também com uma pessoa que fez História antes de fazer Psicologia na PUC, tá? Então você sabe do que eu estou falando. Perfeitamente, e muito. Muito bem. Então. Então você vai lembrar. A gente tinha 5 disciplinas de nivelamento, né? Que era antropologia, metodologia científica, comunicação e expressão verbal, psicologia e problemas filosóficos e teológicos do homem contemporâneo. Eu já fui monitora dessa cadeira. Eu também. Olha! Eu fui, primeiro ano, tive aula de problemas filosóficos e teológicos do homem contemporâneo. O meu professor chamava-se Silvio José Pilon. Olha. Ele era psicólogo. Sim. Ele dava aula de teologia, mas ele era psicólogo. Professor. Ele era psicólogo, teólogo, tá? E padre. Então ele brincava dizendo que era pensamento. Ele era 3 P's. Ele falava assim: eu sou padre, eu sou psicólogo e sou professor. E Pilon. E Pilon. Tem mais um 4, é verdade. 4P. O Silvio era junguiano. Claro. Ou seja, ele tinha feito psicologia na PUC, tinha sido aluno do Sandor, tinha se tornado junguiano. Quando as obras do Jung estavam começando a serem traduzidas e lançadas no Brasil. O Silvio estava traduzindo, na época, né, ele estava traduzindo este livro aqui, o Mal, o Lado Sombrio da Realidade, que é daquela coleção Amor e Psique, que era do Leon. O Silvio era analisando de Leon Bonaventure. Nossa.
Os gigantes. É. Os gigantes. E eu era alguém com 18 aninhos. Imagina. Quando eu conheci o Silvio, e ele estava traduzindo o livro, né, sobre o mal, o lado sombrio da realidade, como eu era um bom datilógrafo, ele pediu para eu ajudá-lo. Aham. Então, eu me tornei monitor da disciplina de problemas filosóficos e teológicos do homem contemporâneo, Sim. e ele traduzia no caderno. Aham. E eu datilografava. Datilografava. Aham. Ele traduzia à mão e eu datilografava. E eu comecei a ler o livro que ele estava traduzindo, que falava de sombra, falava de arquétipo, Sim. falava de inconsciente coletivo, Os falava complexos. falava de self, falava de persona. Daí foi que eu mergulhei no campo da subjetividade. Claro. Uhum. Então, de uma força humanista, cultural e tal. Você teve uma gama de mestres extraordinários, né? Extraordinários. E eu, então, passei a ser. Quando nós terminamos, né, terminei a disciplina de problemas filosóficos do homem contemporâneo, eu continuei. Não queria largar o Silvio. Né? Eu falei assim, não, e ele me deu, né, um presente. Vocês me dão licença aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele me deu de presente esse livro, que eu já não tenho mais a capa dele. Aham. Esse livro chama-se O Homem e Seus Símbolos. Claro. Ele me deu esse livro de presente. Ele foi... E ele escreveu uma dedicatória que eu guardo comigo até hoje. Uhum. Aqui. Sim, olha. Isso é um documento. Essa foto aqui é um documento. Silvio. Sem dúvida. Tá vendo? Ele fala aqui. 5 de setembro de 1985. E ele começa citando James Hillman. Ele começa aqui Interessante, né? O livro é do Jung, né? Assim, não conhece. Ele tem aqui uma dedicatória, ele começa citando Hillman. Né? Começa citando Hillman. Então, dali, eu mergulhei. Daí, o que aconteceu? Eu fiz um acordo comigo. Desculpa, para quem não é junguiano e que esteja nos ouvindo, Hillman está para Jung como Lacan está para o Freud. Concorda? Isso. Concordo. Okay. Concordo plenamente. Né? Hillman está para Jung como Lacan está para Freud. Isso mesmo. Bem, Norma, então você me pergunta, a partir desse contato com o Silvio, desse contato com o livro do Sanford, né, que é o Mal, o Lado Sombrio da Realidade, e do Homem e Seus Símbolos, e Memórias, Sonhos e Reflexões, eu falei, bom, quando eu terminar História, quando eu terminar a faculdade de História, eu terminei, me formei, graduei em História, vou fazer Psicologia. Vou estudar a subjetividade. Ou seja, a história me deu a visão, né, global. O inconsciente coletivo da humanidade. Exatamente. Fundamental. E vou estudar psicologia. E fui estudar psicologia. Quando fui estudar psicologia, claro, eu estudei psicanálise, estudei o Freud, estudei o Winnicott, estudei Melanie Klein. Lacan ainda não estava muito como hoje, né? Assim, hoje o Lacan é mais conhecido. Estudei Rogers, estudei a psicologia humanista, estudei o Viktor Franklin, estudei as escolas da psicologia. Gostei de todas, mas Jung nunca me largou e eu nunca larguei o vovô. Né? Assim, vovô, eu sempre falo que vovô é amor à primeira vista e paixão eterna. Eu creio que quem tem uma visão histórica do mundo, quem olha a psique também na sua horizontalidade, não só na verticalidade, é Jung, não tem, né? Não tem.
Exatamente. Para ele, o individual e o coletivo estão imbricados. concomitantes, e esse momento que vivemos agora, então, é impressionante como tudo aquilo que ele falou, estamos vivendo, e, Sim, né? estão imbricados. Então, a subjetividade, ela... tanto que o Jung usa essa expressão, né? Ele fala de psique objetiva e psique subjetiva. Né? O próprio Jung usa essa nomenclatura. Né? Sim. A psique objetiva é o inconsciente coletivo, é a ancestralidade, os arquétipos, é a história Uhum. que nós transportamos dentro de nós. Uhum. O inconsciente coletivo é a história da ancestralidade que sussurra dentro de nós. E que toda manhã, ao amamentar, né, ela sustenta a psique do bebê Sim, no inconsciente dela, sim, sustenta o bebê e sustenta essa cultura toda que vai passar vai. via, agora juntando com o Freud, Sim. via pulsão para o seu bebê, né? Exatamente. Então, eu comecei a caminhar muito interessado pela subjetividade e muito logo do início, antes mesmo de cursar psicologia, nessa época, com o Silvio, intrigado com o sofrimento humano, intrigado com as pessoas que sofrem. Por que as pessoas sofrem? Né? Por que as pessoas, como diz o James Hall, né, se sentem perturbadas, né? Sentem que tem alguma coisa errado com elas, né? Sentem que existe alguma coisa que deveria e não é, e o que não deveria é, e de onde vem o sofrimento humano? Né? E eu me lembro que isso me palpitou muito quando eu, né, andei uma vez, estava andando assim, no bairro aqui do Jaçanã, e passei em frente ao hospital e lá tinha uma ala psiquiátrica. E vi pessoas confinadas dentro da ala psiquiátrica. E daí me veio a seguinte questão. Eu estava com 20 anos. O que é a loucura? O que é isso? O que é a loucura? Por que existem pessoas que a sociedade rotula de loucos? Por que essas pessoas estão lá dentro confinadas? De onde vem a loucura? Então, essa também foi uma pergunta que até hoje me suscita. E aí eu fui conhecer mais tarde o pensamento de Nise da Silveira. Né? E com o pensamento e a obra de Nise da Silveira, eu pude, não digo responder a pergunta, mas eu pude acolher essa situação de uma maneira mais intensa para mim. Né? Então, essas coisas foram surgindo, né? Foram surgindo e foram me chamando a atenção. E eu preciso também dizer aqui, como testemunho, né? Meus pais sempre me apoiaram em tudo. Meus pais nunca disseram que psicologia era coisa de maluco, nunca disseram que fazer história era coisa de isso ou daquilo. Pais, embora de origem muito humilde, operária, e minha mãe depois virou enfermeira, depois costureira e professora de corte e costura, eles sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram em tudo. Né? Apoiaram, não digo materialmente, porque eles não tinham recursos, né? Eu tive que estudar isso sozinho. Mas sozinho não, porque eles me apoiavam. Eles não. Eu lembro da minha mãe dizendo assim: meu filho, vai. Se você não conseguir agora, você não desista, você tenta de novo. Eles estão vivos? Não. Depende do que a gente chama de vivo, né? Não, mas fisicamente não estão mais entre nós. Eu acho que eles estão mais vivos agora. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, isso daria um outro podcast. Jorge, é fascinante a tua história e estamos aqui, eu estou bebendo aqui de muita coisa que também tem um tipo de um déjà vu nessa formação humanística e tudo que você vai relatando, esse ponto em comum da história também, não é? E do Jung, do significado.
Mas eu gostaria de já irmos nos dirigindo para uma outra questão que também, eu creio que ela é bastante ampla e que foi o motivo pelo qual eu te convidei para esse podcast, né? Podemos ir ou você gostaria de acrescentar Não, mais alguma podemos ir. questão? Podemos ir, porque assim, esse assunto muito me interessa também, né? Tá bom.